A Bíblia cita alguns guerreiros que ajudaram muito Davi em sua trajetória. Eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi, os poderosos de Davi ou os 30. Esses homens, como já falei, ajudaram muito Davi em seu reinado, para que ele pudesse conduzir da melhor forma seu povo e se tornar rei sobre todo Israel. Você encontra em 1 Crônicas 11, versículo 10. Não sabemos com exatidão o número correto dos guerreiros de Davi, pois existem algumas listas diferenciadas na Bíblia, mas estamos falando de mais ou menos 30 guerreiros que ajudaram a Davi. Se encontra em 2 Samuel 23, versículo 13. E hoje vamos falar de dois desses guerreiros, Abissai e Benaia. Mas antes de continuarmos a contar a história desses dois guerreiros de Davi, peço que você deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Ative também o sininho das notificações, assim que postarmos um vídeo novo, você será rapidamente notificado. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Abissai e Benaia, os guerreiros de Davi. Abissai era neto de Jessé e sobrinho de Davi, o filho mais velho de Zeruia, a irmã de Davi. Abissai era irmão de Joabe e Azael. Se encontra em 1 Crônicas 2, versículo 16. O nome Abissai tem o significado que, ao que tudo indica, seja Pai existe ou Pai é. Abissai foi muito fiel a Davi e um guerreiro muito habilidoso em suas tarefas. No tempo em que Saul procurava matar Davi, somente Abissai ajudou seu tio, o acompanhando até o acampamento de Saul. Ali ele o ajudou a pegar a lança e a botija de água que Saul e seus homens haviam levado para lá. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abissai: Eu descerei contigo. 1 Samuel 26, versículo 6. Nós já falamos aqui no canal sobre essa parte da história de Davi. Vou deixar o link nos cards e na descrição, caso você ainda não tenha visto a parte 4 da história de Davi. Vejamos alguns feitos de Abissai na história do reinado de Davi. Abissai foi muito importante no exército de Davi, e foi ele quem comandou uma das 3 repartições do exército de Davi na guerra com Absalão. Se encontra em 2 Samuel 18. Abissai venceu 18.000 edomitas no Vale do Sal e ergueu guarnições em Edom. Ele tinha muitas habilidades e estratégias, até mesmo no modo em que pensava sobre como agiria em suas batalhas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal e pôs guarnições em Edom. E todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. 1 Crônicas 18, versículo 12 e 13. Certa vez, Abissai lutou bravamente com 300 homens e os matou com sua própria lança. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Tinha nome entre os 3. 2 Samuel 23, versículo 18. Foi também Abissai que matou o gigante filisteu Isbi-Benob, que na época tentou tirar a vida de Davi. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lança de Israel. 2 Samuel 21, versículo 15 ao 17. Esses foram alguns feitos de Abissai. Dentre tantos outros,
Abissai foi muito fiel ao seu tio Davi. Vemos isso quando Simei, um benjamita, quis amaldiçoar Davi, pragueando contra ele. E Abissai, no mesmo momento, quis matar Simei por conta de Davi. Abissai pediu que Davi deixasse que ele cortasse a cabeça do benjamita, porém Davi deixou que o insulto ficasse daquele mesmo jeito, já que ele acreditava ter vindo do Senhor para ele. Você encontra em 2 Samuel 16, do versículo 7 ao 14. Abissai protegia a vida do seu tio como sua própria vida. Ele tinha muito respeito por Davi, pois sabia que Deus estava com ele em tudo o que fazia e por onde ia. Este foi um grande guerreiro de Davi. E agora vamos falar de Benaia, que também foi um guerreiro muito valoroso no reino de Davi. O nome Benaia, ao que tudo indica, significa o Senhor tem construído, ou o Senhor edificou. E em muitas traduções da Bíblia Sagrada, tem seu nome traduzido por Benaías. Benaia era um dos soldados valentes do exército de Davi. Ele era filho de Joiada, um homem valoroso de Cabzeel, e foi colocado por Davi como um tipo de guarda para ele, o protegendo de qualquer mal por onde Davi ia. Benaia era um homem muito valente. Certa ocasião, ele desceu numa cova durante o inverno, em plena nevasca, e matou um leão com as próprias mãos. Benaia também feriu 2 homens muito respeitados entre os moabitas, e matou um egípcio de grande estatura. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. 2 Samuel 23, versículo 20 ao 22. No patamar de honra do rei Davi, Benaia era visto como um homem muito corajoso e valoroso, estando ele entre os 3 mais valentes, sendo um dos 30 guerreiros de Davi. Benaia esteve presente na vida de Davi como um homem fiel e depois passou a ter essa mesma fidelidade ao seu filho Salomão, quando este foi coroado como sucessor de Davi. Anos mais tarde, por Benaia ter continuado a guardar sua fidelidade a Salomão e sua casa, durante o ato de Adonias, ao tentar usurpar a coroa, ele foi promovido para o lugar de Joabe, como comandante-chefe do exército. Benaia também foi um exemplo de fidelidade, caráter e amizade, que sempre esteve ao lado de Davi, o apoiando e ajudando em sua proteção, a fim de guiar com sabedoria o seu reino. Enfim, essas foram as 2 histórias dos guerreiros de Davi na Bíblia Sagrada. Você já os conhecia? Deixe um comentário para que possamos saber. Se gostou de conhecer esses 2 valentes de Davi, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.